Convidamos neste momento os participantes da nossa sala de visita para que, por gentileza, ocupem seus lugares. Ao centro, o professor Carlos Nepomuceno. À sua direita, José Antônio Carlos. E à sua esquerda, Eduardo Guerti, os dois últimos assessores também da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional de São Paulo. Nosso palestrante de hoje é Carlos Nepomuceno, pesquisador e professor do curso de MBA de Gestão do Conhecimento do Centro de Referência em Inteligência Empresarial do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor também do curso de Gestão Estratégica de Marketing Digital, nos cursos de pós-graduação da Faculdade Hélio Alonso, SENAC e Marketing Digital na Fundação Getúlio Vargas. Professor Nepomuceno discorrerá sobre o tema O Governo como Rede Social. Com a palavra, Carlos Nepomuceno. Alô, bom dia. Agradecer o convite, né? Pepe, Edvar, Diva, o apoio de estar vindo aqui a São Paulo para falar sobre esse assunto. E eu estava pensando sobre esse tema e o nome da palestra, né? Governo como rede social. E eu tenho trabalhado já com alguns clientes, né? Eu faço consultoria e tenho discutido com alguns clientes, tenho participado de vários projetos e tentado entender, né, no meu doutorado recente, o ano passado, que eu terminei, que eu fiz o doutorado na área de ciência da informação, e tentando entender, antes de qualquer coisa, o que está acontecendo. O que nós estamos vivendo hoje? Então, eu acredito que os projetos, o grande problema, o primeiro problema que eu percebo na hora de implantar projetos, que a gente vai dizer, entre aspas, implantar redes sociais, ou participar de redes sociais, ou estar nas redes sociais, né? Como se a rede social fosse uma praia ou se fosse um ônibus que a gente tivesse que pegar, vamos entrar no ônibus das redes sociais para a gente... Então, qual é o grande problema que a gente tem? A gente está vivendo uma mudança muito radical na sociedade hoje, ela é muito profunda, e a gente não consegue ter o distanciamento necessário para poder perceber essa mudança. Então, os projetos que a gente começa a gastar dinheiro, que esse é o objetivo, né? As pessoas começam a investir em projetos ditos de participação na rede social externa e internamente nas organizações, as pessoas estão tentando trazer essas ferramentas para a intranet. Então, você vê projetos de Facebook dentro da intranet, blogs nas intranets, Twitter na intranet, né? E está todo mundo tentando entender num modelo que a gente já se acostumou a lidar, porque nós estamos trabalhando já há alguns anos com um modelo muito filosófico que a gente importou dos Estados Unidos, que é uma filosofia pragmática, que é uma filosofia em que você vai tentando, acertando e ajustando, e você vai conseguindo, a partir daí, chegar a alguma conclusão na tentativa e erro. Essa tendência que nós temos pragmática e de implantar sem antes planejar, digamos assim, sem um planejamento, sem um estudo, etc., etc., ela é muito interessante para projetos que a gente possa dizer que são inovações incrementais. Quando você tem o domínio de um determinado tipo de processo, então você vai fazer uma mudança incremental. Você não precisa fazer uma discussão teórica muito maior, porque os teus paradigmas teóricos servem para você melhorar aquele projeto, porque aquele projeto é um projeto incremental. Mas a mudança que nós estamos passando agora é uma mudança que tem uma profundidade na sociedade
ela tem efeitos na sociedade que já começaram a aparecer, que modifica a estrutura de como nós pensamos a solução de problemas, de maneira geral, né? Eu dou esse curso em marketing digital no Instituto da Hélio Alonso, no Rio, IGEC, e na quarta-feira eu passei um vídeo para eles, e eu sugiro a vocês, vou sugerir a vocês ver esse vídeo, que se chama Lutero, que é um vídeo antigo que tem nas locadoras, e o Lutero, esse filme Lutero, ele apresenta a Reforma Protestante, né? Na Europa, basicamente na Alemanha, por volta aí de 1500. O Lutero, ele, e no filme isso fica bastante claro, ele é um monge que vai fazer um doutorado e tem acesso ao que eu ganho o login e senha do Papa para acessar a base de dados da Bíblia, que ninguém tinha login e senha. Então não era um login e senha que todo mundo tinha. Então ele recebeu o login e senha para acessar o Novo Testamento na época. E ele vai ler o Novo Testamento. E aí ele começa a ler o Novo Testamento e ele começa a dizer: o que eu estou vendo do lado de fora não está batendo com o Novo Testamento. Eu não vejo aqui nada que esteja escrito que possa se cobrar indulgências. Eu não vejo nada escrito que a igreja, que você não possa ter, acreditar em Cristo fora da igreja. E ele começa a questionar isso, como vários monges na época já questionaram. Então, o que o filme mostra que é interessante é que, num determinado momento desse filme, há uma cena em que um seguidor do Lutero vai no portal da igreja, porque lá as pessoas podiam, no portal do Papa, colocar lá uns comentários, era comum colocar um classificado, né, como se fosse assim, um comentário no portal, e a pessoa ia lá e colocava um comentário. Só que aquele comentário só era visto pelas pessoas que estavam ali em torno daquela igreja, daquela aldeia. E aí um dos seguidores do Lutero arranca o papel que está na porta da igreja. E o seguidor que está do lado: mas como é que você vai arrancar? Ele queria divulgar e tal. Não, você espera para você ver o que é que eu vou fazer. Aí ele pega aquele papel e aparece na cena seguinte o pessoal imprimindo as ideias do Lutero, né? E mandando aqueles livrinhos no e-mail da época, que era o e-mail a cavalo. Então as pessoas iam distribuindo, né? Era a rede social do cavalo. E as pessoas saem distribuindo o livrinho do Lutero. E aquilo começa a se espalhar pela Alemanha. Naquele momento, e eu vou passando o filme, você vai vendo, né? Aí vai o inquisidor lá, o coletor, para fazer lá a catedral do Papa, e ele vai na Alemanha, e ele começa o filme mostrando, que é o gerente de marketing, inclusive, do Papa na época, vai divulgando lá a ideia, e ele conseguiu um sucesso danado, porque ele dizia, né, que o inferno, não sei o quê, a importância, etc, etc. E depois vai mostrando que ele vai perdendo força do marketing dele, porque o pessoal começa a ter acesso a um conjunto de informações, e aquelas informações vão desconstruindo aquele discurso do gerente de marketing do Papa na época. E naquele momento, né, ele depois aparece uma cena que ele vai fazer a contabilidade dele, 1/5 do que ele conseguia levantar de fundos, ele consegue. Então a igreja então passa a perceber que o Lutero era um cara que não podia continuar fazendo o que ele estava fazendo, porque eles estavam tendo prejuízo. Porque o Lutero estava usando, na época, o que a gente podia dizer chamado mídias sociais impressas. E aí, então, eles começam a perseguir o Lutero, e eles tentam tirar ele de circulação e colocar ele, como já aconteceu em outros monges da época, né, naquele forno micro-ondas que tem nas favelas, que foi inventado pela igreja, que é aquela, como é que se diz?
o poste e queimavam as pessoas que faziam heresias em relação a... Então, o que a gente vai aprender nesse filme do Lutero? O que a gente vai aprender em 1450? E nós estamos vivendo o que eu chamo de uma revolução cognitiva, que a gente, para poder entender o que está acontecendo hoje, isso aí eu vi na minha tese de doutorado, o pessoal que hoje está, digamos, na pesquisa de ponta, né, nessa área, está indo a 1450 para poder entender o que está acontecendo hoje, porque se a gente voltar para trás, a mudança que nós estamos vendo hoje só é comparável a 1450. Quando eu digo isso, muita gente diz, não, mas espera aí, a gente está falando de quê? Está falando de tecnologia? Tecnologia, já tivemos várias tecnologias. Tivemos o navio, tivemos a bússola, tivemos a energia, e tudo isso foi importante para o ser humano, não resta a menor dúvida. Só que nós estamos falando de uma mudança tecnológica radical numa tecnologia cognitiva, que é uma tecnologia cognitiva que junta o computador com as redes. Aí a pessoa vai dizer, mas tecnologia cognitiva tem a televisão, tem o rádio, já aconteceram, etc. Mas não permite a desintermediação que a internet permite. E uma tecnologia cognitiva desintermediadora, só nós tivemos uma parecida com esta, com a chegada da prensa em 1450. Então, qual é a característica de uma tecnologia, a chegada e a massificação de uma tecnologia cognitiva desintermediadora, para a gente começar a falar de governo e para a gente começar a falar em rede social em governo, para a gente poder entender o que está acontecendo. Senão a gente vai começar a não conseguir tirar o nariz da parede. Então a gente tem que botar essa parede mais para longe. Então o que acontece em 1450 quando uma tecnologia cognitiva desintermediadora chega na sociedade? A primeira grande característica de uma tecnologia desta é a seguinte: a estrutura de controle da sociedade, montada em cima das instituições vigentes, perde a capacidade do controle da circulação de ideias. Este é um fenômeno que não acontece todos os dias. Então, vou repetir. O que acontece prioritariamente? Há um descontrole da circulação de ideias de quem tem a estrutura institucional. Na época de 1450, a igreja e a monarquia. Com a revolução cognitiva digital, todas as estruturas de poder de hoje, governo, parlamento, organizações, todas elas se moldaram, se organizaram, se estruturaram diante de um controle X da circulação de ideias. Então, o que está acontecendo hoje é que há, na sociedade, um descontrole da circulação de ideias. As empresas não conseguem mais controlar o que os seus funcionários comentam e conversam, os professores não conseguem mais controlar os alunos que falam independente, inclusive se deixar na sala de aula com o computador, falam do professor e mal na sala de aula. Os pacientes trocam informações, como é o caso do exemplo do Patient Like Me nos Estados Unidos, em que os pacientes discutem problemas crônicos independentes dos médicos, né? A população troca informação independente dos seus governos, independente dos jornais, independente da televisão. Então, nós abrimos aí uma porta para a gente começar a viver uma nova era da civilização. E a gente pode dizer que uma tecnologia cognitiva desintermediadora tem este poder se comparado a 1450. A partir de 1450, nós tivemos a Reforma Protestante como o primeiro fenômeno social. Depois nós tivemos um período, um surto filosófico, porque quando as pessoas começam a conversar, a primeira coisa que as pessoas fazem é criticar e avaliar os seus sofrimentos. E as pessoas começam a tentar resolver os seus problemas de uma nova maneira. Então você tem, depois de 1450,
a Renascença, o Iluminismo, que formulou, nesse período, o conceito de democracia e foi buscar esse conceito de democracia na Grécia. E conseguiu, a partir de 1789, depois de uma série de discussões que demoraram quase 200 anos, desintermediar o rei. Chegou lá no rei, bota a cabeça aqui, cortou a cabeça do rei, desintermediou o rei e também desintermediou Deus, porque o rei tinha o sangue azul e o sangue azul vinha porque ele era filho direto e indicado por Deus. E as pessoas falaram, não, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma desintermediada em Deus e no rei e vamos fazer, nós vamos escolher o nosso representante. Então, a estrutura básica da nossa sociedade, baseada na representação política, é fruto da revolução cognitiva do papel impresso. E o capitalismo, que veio substituir, na época, o que a gente chamou hoje de feudalismo, que era um modelo agrário, veio substituir e veio criar um sistema econômico mais dinâmico que pudesse resolver os problemas de uma outra maneira. Então, se essas hipóteses que eu estou colocando aqui, isso são hipóteses, não são verdades, são hipóteses, que me parecem que têm uma lógica relativamente bem estruturada, nós estamos diante do início de uma nova civilização. E nós somos a primeira geração da nova civilização. Geralmente as pessoas falam, pô, logo agora que eu ia me aposentar, vem isso tudo. A gente não escolheu ter nascido agora. Os nossos filhos já são os primeiros filhos que já nascem nativos dessa nova civilização. E nós temos um problema sério para lidar com essa nova civilização. Nós estamos completamente intoxicados pela civilização passada. Nós não sabemos fazer as coisas sozinhos, nós não sabemos filtrar o mundo sozinhos, nós não sabemos organizar empresas de uma outra maneira, nós não pensamos em pensar o governo de outra maneira, nós não vemos uma forma de fazer democracia de outra maneira, nós estamos completamente intoxicados por 300 anos ou 200 anos de um modelo hierárquico de controle da informação que pega todos os segmentos da sociedade, escola, família, empresas, governo, parlamento, e nós estamos começando a construir um novo modelo. Então, nós temos um problema básico, que é que a gente precisa se desintoxicar. Porque nós, internamente, temos, e aí tem várias questões que a gente pode colocar, né? Mas uma delas é que, quando você tem um controle muito rígido da informação, isso não é só no macro, no micro também, uma família que pouco conversa com seus filhos, né, que haja um diálogo aberto, a tendência é você aumentar a taxa de neurose daquela família, né? Uma empresa que pouco conversa internamente, aumenta-se a taxa de neurose daquela organização. E um mundo que pouco fala, aumenta a taxa de neurose de todo mundo. E nós estamos saindo de uma mídia que falava e ninguém podia retrucar. Então, na verdade, nós entramos num looping, como se a gente pudesse fazer uma curva. Eu diria o seguinte, entre essa revolução cognitiva de 1450 para o momento de hoje, nós estamos no fundo do poço da decadência, da falta de diálogo criado pela mídia de massa. O que caracteriza a decadência, o fundo do poço? A taxa de interesse muito acima da taxa de princípios, né? O apego muito mais forte no dia a dia, na sobrevivência, no curto prazo, do que pensar no longo prazo. E, principalmente, o foco muito no indivíduo e pouco no coletivo. Então, são características que marcam o fim de uma revolução cognitiva. Essa é a má notícia. A boa notícia é que nós estamos começando, dentro dessa lógica, uma curva ascendente à procura de um diálogo, e à procura da conversa, e à procura de uma saída a partir desta possibilidade de diálogo que
a nova mídia interativa, ou mais social, porque eu não chamo a internet de mídia social. Eu chamo a internet de uma mídia mais social do que a mídia anterior, que também era social. Senão eu diria o seguinte, se não é uma mídia social, deve ser uma mídia animal, porque só tem essas duas possibilidades. Ou então a mídia mineral, ou então a mídia vegetal. Então eu, por exemplo, lá no curso do pessoal, e aí a gente começa a discutir, as pessoas falam em governo digital. As pessoas falam em marketing digital. E isso é uma dificuldade nossa de ficar olhando com o nariz encostado na porta. Porque se você fazer uma metáfora, você vai dizer o seguinte. A pessoa aparece no hospital com febre. Né? Então ela está com febre. Então, a pessoa vai descobrir que aquela febre tem a ver com o mosquito. E aquele mosquito transmitiu a dengue. E aquela dengue foi transmitida porque aquele mosquito apareceu numa poça d'água. E aquela poça d'água apareceu porque você tinha lixo acumulado ou as pessoas mantinham algum tipo de vaso, etc., que permitiu o surgimento daquele mosquito. Então, a causa da dengue não é o mosquito, é o lixo. Depois, a poça d'água. Depois, o mosquito. Depois, a contaminação e, por sua vez, a febre. Então, o que as pessoas... Quando as pessoas dizem que a gente está vivendo o governo digital e o marketing digital, é que as pessoas estão pensando que nós estamos sendo picados por um mosquito. Estão olhando o mosquito que está picando a civilização. Só que a gente está sendo picado por um mosquito e nós estamos vendo a febre. A gente tem que olhar a febre do que está acontecendo. Temos que olhar que esse lixo e a poça d'água são latências humanas que já estavam aí há muitos anos para serem resolvidas. Então, nós não estamos vivendo nós não estamos vivendo o marketing do mosquito, nem o governo do mosquito. Nós estamos vivendo um momento em que o governo precisa se desintermediar, que o governo precisa trabalhar em rede, que o governo precisa conversar com a população. Nós temos que viver o jornal, não é o jornal digital, nós temos que viver o jornal que conversa com seus leitores. Nós temos que ver a cidade que abre espaço de diálogo com seus cidadãos. Então não é a cidade digital, é a cidade participativa. Não é o jornal digital, é o jornal participativo. Porque é isto que está faltando, é este o problema que a gente está querendo resolver. O problema que a gente quer resolver, qual é o problema do governo? O problema é que o governo não conversa, nem entre si e nem com a população. E não adianta você chegar para São Paulo e dizer, parem de crescer. O Thomas Malthus, em 1800, disse uma coisa muito sábia, quando ele previu o aumento da população e as crises, apesar de depois ele ter feito uma metodologia meio estranha. Mas, de qualquer maneira, o que ele disse? O ser humano não tem jeito, adora fazer sexo. Eu estava no metrô pensando, vocês acham que eu sou maluco, né? Mas o metrô de São Paulo, muita gente, eu falei, realmente aqui se caracteriza dessa maneira. Quanta gente tem nessa cidade? E você não consegue parar essa população. E isso vai criando uma demanda para ser resolvida. O problema da população que cresce não é que nem futebol, que só entra um depois que sai o outro. A população vai chegando e vai dizendo para o governo, vai dizendo para o setor produtivo, resolva o meu problema de educação, etc, etc. Só que a gente quer resolver o problema dessa população com a cabeça do mundo de 1800. Sabe quantos habitantes tinham em 1800? 1 bilhão de pessoas no mundo. Hoje nós saltamos para 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas significam, por dia, 21 bilhões de pratos de comida. Se a gente partir do princípio que cada cidadão come 3 pratos de comida, se fizer a média entre a África, que come 1, e os Estados Unidos, que come 5, 5 mais 1, 6, dividindo dá 3. Então, dá mais ou menos isso. E a gente quer resolver esse problema
desse aumento de 1 para 7 com a mesma cabeça e com o mesmo método de pensar os problemas de 200 anos atrás. É isso que está com problema. Esse é o problema. E aí vocês vão falar, não, pô, isso tudo é óbvio, vamos lá, vamos fazer. Não consegue fazer, sabe por quê? Porque a gente está intoxicado. Você vai começar os projetos e aí vem a intoxicação. Porque a intoxicação, ela não é uma intoxicação que você diz assim, vamos resolver, toma uma pílula e aí você já é uma pessoa 2.0. Pílula 2.0, no dia seguinte você já é uma pessoa 2.0, trabalha em rede, participativa. Não é isso. É lentíssimo o processo. Eu dou aula há algum tempo e a minha aula, por exemplo, é participativa, é 2.0. Né? Então todo mundo conversa, em roda, coisa que o Paulo Freire falou em 1964, agora está vindo aí como uma cultura. Né? Eu demorei muito tempo para conseguir dar essa aula. Sabe por quê? Porque o nosso ego, ele foi educado para achar que se você compartilhar, se você participar, se você escutar as pessoas, você não, sabe, você não é legal. Não é legal. É bom você reter informação, porque senão você perde poder. Né? Então, por que eu vou passar a informação que eu vou perder o poder? Já se vê claramente que isso aí, nesse mundo das redes, não é assim que funciona o processo. Mas a gente não consegue sair do ego, assim, pega o meu ego, joga no lixo, agora pega o outro, vai ali na loja, ali, meu irmão, você tem um ego novo aí para mim? 2.0? Me dá aí que eu vou botar agora aqui, vou vestir um ego 2.0, sair por aí, não vai conseguir. Então o nosso problema hoje é de intoxicação. O problema que o governo tem que lidar hoje é desintoxicação. Eu não sei quanto tempo eu já falei. Mais 20 minutos. Obrigado, Diego. Então, nos projetos que eu tenho feito, aí vamos descer um pouco para a gente pensar o seguinte. Bom, então a primeira coisa é o seguinte, se vier fazer projeto de rede social no governo, que geralmente acontece, quem é o dono da rede social? É o pessoal de comunicação? É o pessoal de inovação? É o pessoal de gestão de conhecimento? É o pessoal de RH? Né? É o pessoal de tecnologia? Né? É o pessoal de informação? Quem que é o dono do projeto de RH, de redes sociais aqui? Que aí tem a rede social externa, normalmente a comunicação acaba pegando, aí cria um Twitter, coloca lá um perfil no Facebook, né? Às vezes também no LinkedIn bota também. Aí o cidadão vê o Twitter e fala, opa, vou reclamar pelo Twitter. Aí a pessoa começa a receber aquelas reclamações pelo Twitter. Aí passa a reclamação para o setor responsável, que vê aquilo, legal essa participação, pega, amassa o papel, joga no lixo. Então o que acontece? A gente está querendo fazer um diálogo. As empresas falam assim, agora o negócio é foco no cliente. Né? Empresa focada no cliente. Aí eu falo assim, tudo bem, então a gente está passando, né, da empresa facada no cliente para a empresa focada no cliente. A gente vai deixar de dar facada no cliente para ser focada no cliente. E o que acontece aí? Existe uma questão que é mais profunda na implantação desses projetos, que é uma filosofia. As empresas novas que estão surgindo, nativas, nesse mundo digital, é o caso, por exemplo, das Apos, que é um tipo a Netshoes nos Estados Unidos. Eles mudaram de local, eles estavam em São Francisco, eles mudaram de local para ir para Las Vegas, mudaram a empresa toda por um simples problema. Eles acharam que o call center deles não ia ficar bem em São Francisco. E eles chegaram à conclusão que, para eles, o lugar principal da empresa deles era o call center. O call center. Tiraram todos os scripts do call center, tiraram toda a avaliação que a gente está acostumado a ver no call center, o melhor atendente é aquele que fala mais rápido com o cliente, e foram dando liberdade para a conversa das pessoas
com os seus clientes. Então, qual é a tendência que nós estamos tendo? Nós estamos tendo uma tendência que o setor de comunicação, a conversa, o diálogo, passa a ser a estrutura central das organizações. E esse modelo piramidal, que é uma rede piramidal, vai tendendo a ser horizontalizada aos poucos. Então, como é que a gente deveria começar um projeto que eu diria que é um projeto de, vocês podem chamar de várias maneiras, de desintermediação do governo, um projeto de descentralização, né, um projeto de uso das redes de forma inteligente, de um governo mais participativo, mais colaborativo. Quer dizer, como é que a gente começa esse projeto? Número 1, fundamental, entender o caminho. E isso faz com que a gente tenha que estar, numa visão estratégica geral, este patamar estratégico, o gestor principal tem que entender do que nós estamos falando. Porque começa aquele processo. Coloca uns blogs aí para o pessoal começar a falar. Aí o pessoal começa a falar, fala assim, pô, não dá para monitorar esses blogs, não. Não dá, de repente, para impedir que as pessoas falam. Por quê? Porque a pessoa não tem noção, ela não está acostumada. Ela está tão intoxicada quanto a gente. Eu tenho percebido também que tem tido muita dificuldade da gente encaixar esse projeto nas caixinhas atuais. Eu não acho que um projeto desse é um projeto de gestão de conhecimento. Eu não acho que isso é um projeto de gestão de comunicação. Eu não acho que é um projeto de gestão de inovação. Então, eu tenho tentado trabalhar isso com uma coisa que eu estou chamando de gestão por rede. Entender a organização como uma rede e tentar abraçar essas experiências todas, que todas essas áreas têm de interessantes, e tentar botar todas essas áreas para trabalhar juntas num novo projeto. Porque tem o pessoal da gestão da inovação que está fazendo coisas que são quase igual ao pessoal da gestão de conhecimento, que é quase igual, muitas vezes, ao pessoal da gestão de comunicação, que parece que são empresas separadas. E como se a gente pudesse, na vida, separar conhecimento, informação, comunicação e inovação. Agora eu estou fazendo inovação. Agora eu vou parar a inovação, porque agora eu vou fazer comunicação. Não, agora eu vou fazer conhecimento. Não, agora eu vou fazer informação. Né? Então a gente vai precisar acabar com essas caixinhas e pensar um projeto que junte tudo isso. Então tem que ser um negócio novo, que ninguém conhece para todo mundo estudar junto, e tem que ser alguma coisa que dê uma escorada numa ciência que eu acho que a ciência das redes, que começa a aparecer, talvez seja esse caminho teórico aí que possa dar uma vazão para a gente começar a formular esses projetos. Então, governo como rede social é pegar um óculos e olhar o governo como uma rede social. Então, vamos fazer o seguinte, ó, governo como rede social. Tá, governo é uma rede social. E uma rede social que hoje está entupida em vários lugares. Vamos desentupir isso? Vamos. Como? Vamos analisar, né, os itens principais, aí a gente entra um pouco numa metodologia que eu desenvolvi junto com o cliente, então a gente tem que ver o seguinte, quais são as ações dessa rede principais? É aí que a gente tem que começar. O governo, ele funciona para alguma coisa. Então, quais são as ações que o governo faz? Saúde, então ele atende. Então, como é que está montada e estruturada essa rede para melhorar a saúde? Tem o conhecimento necessário para resolver os problemas, para tomar as decisões? O que precisa para isso? O relacionamento está bem feito, e aí você vai trabalhar as redes de relacionamento. O conhecimento está bem feito, então a gente vai trabalhar as redes de conhecimento. E aí a gente vai estruturar, a gente precisa do usuário externo participando dessa rede, sim, como? De que maneira? Então a gente vai trabalhar. Aí a gente, a partir daí, vai colocando, se for necessário, ferramentas. Porque as pessoas esquecem, às vezes, que a linguagem
é a ferramenta mais difícil que nós conseguimos desenvolver ao longo de vários séculos. Eu brinco com os meus alunos, vocês hoje são anoréxicos, presenciais. Bastou estar junto, está todo mundo falando com outras pessoas. Aquele cara que convida você para ir para um restaurante, aí quando você começa a conversar, demora 2 semanas para marcar, aí toca o celular dele, ele começa a falar no celular, vai almoçando contigo, você está assistindo, né? Está assistindo a conversa dele, aí terminou o almoço, ele desliga. E aí, como é que é mesmo? Aí você fala para ele, no próximo almoço eu te ligo. Sou eu que vou te ligar e alguém vai assistir a nossa conversa. Você pode até botar no viva voz. Aí o cara vai escutar o que é que eu estou falando. Então a gente perdeu. Então a gente às vezes acha que é tecnologia, que é um mosquito. Não é mosquito. O que nós precisamos resgatar, qual é a carência da humanidade hoje? É a capacidade, de novo, para conversar, para resolver os seus problemas. Esta é a poça d'água que a gente tem que trabalhar. Isso pode ajudar a ser com tecnologia no momento que você não está perto das pessoas. E quando está perto, desenvolver a capacidade de novo da conversa. E o diálogo pressupõe uma coisa muito, muito interessante, porque as pessoas, o diálogo perdeu, inclusive, a força da palavra. O diálogo é o seguinte, só existe diálogo quando as duas partes estão dispostas a mudar. Se as duas partes não estão dispostas a mudar, não é diálogo, é monólogo. A pessoa está fingindo que está dialogando. Mas eu vou continuar do mesmo jeito. Então não adianta o governo dizer que agora vai abrir um Twitter, se ele não tem capacidade, se ele não quer conversar com o cidadão. Então, na verdade, a implantação das redes sociais agora, que eu tenho visto, vai gerar muito mais crise do que solução. Não adianta trazer um case para cá, o cara está usando o Twitter maravilhosamente, tem 30 mil seguidores. Tá, agora vamos fazer uma avaliação. O que melhorou o atendimento da população a partir de 30 mil seguidores? O que melhorou a eficiência do governo? Aqui abrimos 30 blogs na nossa instituição. Tá, o que melhorou na instituição a partir daqueles 30 blogs? Quer dizer, não tem métrica, que é isso que a gente precisa desenvolver nessa gestão por rede. Bom, queria parar por aqui, agradecer e aí a gente abre aí para as questões que vocês quiserem. Muito obrigado.